Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre uma questão que sempre me enviam, que todos os anos eu recebo, leio, respondo e que inclusive converso com os meus colegas. Então, hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre as leituras de previsões anuais. Quantas pessoas me perguntam sobre esse assunto? São 30 anos trabalhando com tarô, um pouquinho mais, que eu jogo faz um pouquinho já mais de 30 anos. Então, todo ano são as mesmas perguntas. E aí, vale a pena? Não vale a pena? Do que se trata? Como funciona? Tem muita gente, inclusive, que tem preconceito em relação a isso, né? Nem sei se é preconceito, mas é um tipo de tabu, né? Ah, isso é bobagem, isso não funciona. Então, eu tô aqui para falar um pouquinho sobre isso com vocês. Eu faço leituras anuais todos os anos, e é uma época do ano bastante movimentada para gente que trabalha com leitura anual. E por que que isso acontece? Porque muita gente vem literalmente buscar previsões, análise de tendências e perspectivas para o próximo ano. Tem algum problema nisso? Não, não tem. O problema é quando a gente faz previsão apocalíptica, leitura fatalista, quando a gente promete o que não pode cumprir, quando a gente cria toda uma mística em volta disso, um misticismo em volta disso, gerando ansiedade, nervosismo, impotência, aí a gente tem problema. Mas eu acho importante ressaltar que a previsão é uma parte da leitura oracular e que, mesmo que a gente faça uma leitura mais direcionada para o terapêutico ou para orientação e aconselhamento, que é o meu estilo, por exemplo, ainda assim a gente vai usar jogos, tiragens que seja, que vão ter uma casa de futuro. Então, a gente querendo ou não, a gente vai esbarrar na perspectiva, na tendência e na previsão. A questão não é falar mal do preditivo ou achar que o preditivo é menos nobre ou menos importante numa tiragem de tarô, num jogo de tarô. Não é, ele faz parte. A questão toda é de que maneira a gente se relaciona com essa ideia e se existe compromisso, se existe responsabilidade por parte de quem oferece essa leitura. Porque a gente vai precisar de critério para separar aquelas promessas mirabolantes de propostas que são propostas realistas. Quando a gente fala em previsão de tarô, por exemplo, a gente não está falando de uma previsão de 2, 5, 10 anos para frente. Tarô trabalha com tendências e perspectivas mais próximas. Então, na melhor das hipóteses, se a gente tiver um jogo bom, eficiente, a gente chega até no máximo um ano. Nas minhas tiragens anuais, eu utilizo um jogo, normalmente, principalmente quando é para analisar vários pontos da vida, eu uso um jogo que chega até 12 meses para frente, né? A gente trabalha por trimestres e a gente tem ali uma perspectiva de vida pessoal, de vida financeira, de trabalho, de carreira, vida familiar, social, dentre outros aspectos. Um jogo completo, um jogo complexo, sim, que demanda muito estudo. Então, voltamos à questão. É importante saber usar esses jogos e é importante saber transmitir essas mensagens. Às vezes, a pressa em sair jogando, em sair adivinhando, tem um pouco esse deslumbre, essa fantasia em volta do oraculista, né? Que é o de acertar, de adivinhar. E principalmente quando vem um feedback bom, que é, nossa, você falou e bateu ali, aí normalmente o oraculista se perdem ali naquela vaidade, na performance, né, no resultado que foi entregue. Sendo que na realidade isso não é para ser o mais importante. A questão não é necessariamente impressionar as pessoas. A questão, de novo, é você saber o que está fazendo, fazer bem, não ter pressa em sair jogando, não ter pressa em virar o oráculo em pessoa, mas sim desenvolver experiência para que você possa fazer bons jogos. E isso estou falando com oraculistas. Para você que é consulente, é buscar alguém que te atenda, que para além daquelas promessas que as pessoas fazem, ali você encontre um espaço de identificação, ou de acolhimento, ou
de cuidado, de compaixão. Eu não uso muito o termo escuta, porque eu acho que esse termo ele tá mais para a área dos psis, né? E eu não acho que a gente precisa se misturar com isso. Mas que você encontre ali um espaço em que você confia. Então, tem alguns pontos sobre a leitura anual, a leitura para o próximo ano, que as pessoas perguntam e que eu vou compartilhar com vocês, né? A primeira coisa é o que que você vai ver nesse jogo. Como eu falei para vocês, vai depender do jogo e da tiragem que aquele profissional, aquela profissional forem fazer para você. Mas a rigor são perspectivas para o ano. Não estamos falando de sentença, não estamos falando de decretos. Não é fatalista, não é apocalíptico. Se entrar por esse lugar, eu sugiro que você tome cuidado. Por quê? Porque quando a gente começa a entrar na profecia das trevas, ou quando a gente começa a entrar naquela coisa de eu preciso acertar tudo e eu vou ficar delimitando demais a sua vida, a gente acaba afetando a sua espontaneidade e a sua liberdade de escolha. Então, a partir do momento que a gente começa a entrar nesse lugar, dá um passinho atrás e fala: opa, pera, será que eu quero saber tudo com detalhes mesmo? Ou será que entender o cenário já é o suficiente para eu me sentir convocada ou convocado a entrar nesse jogo, a participar da minha vida, interagir com essas possibilidades? Porque são possibilidades, não está escrito na pedra. Então, é importante a gente entender que a visão do ano é um cenário, o jogo fica a critério do profissional ou da profissional que te atende, mas é fundamental não entender isso como sentença, até porque senão a gente vai cair num segundo ponto que eu anotei aqui para falar para vocês, que é a questão do controle. A tendência de muitas pessoas é buscar previsão para tentar controlar o que vai acontecer. E aí a gente vai ter um envolvimento desnecessário mental e emocional, porque isso pode aumentar bastante a ansiedade envolvida na situação e pode gerar na pessoa um desconforto importante. Então, antes da gente olhar o futuro como um espaço de controle, de necessidade de controle, é importante a gente preferir olhar a análise de tendências como um espaço que te dá autonomia para você fazer as escolhas e você interagir com essas possibilidades de uma maneira consciente. Percebe a diferença entre controle e autonomia? Tem um longo caminho e a gente precisa ir na direção da autonomia muito mais do que ficar na ideia do controle. Um outro ponto é essas leituras têm uma extensão temporal maior. O que significa isso? Dura mais tempo. Então, às vezes a pessoa vem fazer uma leitura anual e eu só vou encontrar com ela de novo no próximo ano. Ou seja, são leituras mais longas, às vezes, mais extensas, com muita informação. Por isso que, por exemplo, no meu trabalho eu gravo, se a pessoa pede para gravar, que seja vídeo, que seja áudio, gravamos. Se for via WhatsApp, fica ali o áudio, eu mando o áudio para ela gravar. Se for via Zoom, via Google Meet, eu também gravo para a pessoa poder rever isso ao longo do ano. Esse, no meu trabalho, é um diferencial. Eu não faço atendimentos com muita frequência. O mínimo de tempo que eu peço para consulentes é de 3 meses. Então, isso também vai influenciar na escolha do valor que será pago na consulta e a relação que a gente vai ter, que não vai ser aquela relação de eu jogar para você todas as semanas. Justamente porque são jogos mais complexos que precisam de um tempo para você interagir com aquilo que foi trazido em jogo, tá? E tem um outro detalhe: as leituras anuais não são ultra detalhadas, então não tem essa de assim, olha, você vai conhecer uma amiga alta, morena, de olho claro, que vai fazer ou vai falar X, Y, Z. Não, as leituras anuais elas tendem a trazer cenários para a gente entender as possibilidades que vão acontecendo em tempos específicos ao longo do ano. Pelo menos no meu trabalho funciona dessa maneira, tá? Aí a pergunta que vale US$ 1 milhão é a seguinte, Kelma, que eles sempre me fazem essa pergunta. Jogar o arcano do ano é a mesma coisa? Não, gente, não. Fazer uma leitura personalizada, individual, anual, é ver
a sua trajetória e possíveis cenários para a sua vida, exclusivamente sua vida, durante o próximo ano. Isso é muito diferente, mas muito diferente mesmo, de você virar um arcano, por exemplo, embaralhar e virar um arcano, uma carta, e ver qual vai ser a carta do seu próximo ano. Primeiro, porque a tiragem de uma carta não serve para definir seu ano. A rigor, tecnicamente falando, virar uma carta é buscar ali um conselho. A carta de tiragem única é carta de conselho, é casa de conselho. Não é resposta de sim e não, e também não é leitura de futuro, é conselho. Então, quando a gente vira uma carta, a gente não está necessariamente virando a carta que vai representar o nosso ano. Ou ali ela até pode ter essa representação para você. Mas, de novo, tecnicamente falando, não é assim que a gente faz previsão anual. Não é virando um arcano para você, que vai valer aquele arcano mesmo, exatamente igual, 12 meses do ano. Não é bem assim que funciona, até tecnicamente, de novo falando, tem aí algumas falhas, de conceito. Então, não adianta, você até pode virar uma carta, mas não é a mesma coisa. Idem aquele embate eterno de que às vezes vai um profissional, uma profissional e faz ou uma soma numerológica ou vira uma carta e define qual vai ser o arcano do ano. Eu não tenho espaço nesse vídeo para falar sobre isso, mas o que eu posso dizer para vocês é que não é a mesma coisa de uma leitura personalizada, individual, para saber os cenários da sua vida nos próximos meses. Não é a mesma coisa. Esses entendimentos de o ano que vem vai ser o ano da roda, o ano que vem vai ser o ano da força, o ano que vem vai ser o ano do pendurado. Isso às vezes só aumenta a ansiedade, a expectativa, o nervosismo e a preocupação do que necessariamente ajuda. Inclusive porque a gente já arruma um motivo para não dar certo. Então, se for o ano da torre, ferrou. O ano inteiro as coisas vão dar errado, a gente fala, a culpa da torre. É o ano da torre, né? Ai, olha lá, deu pendurado. Ai, tá vendo? Eu não tô conseguindo fazer nada esse ano. Então, gente, não é assim. Toda leitura, todo trabalho, toda apresentação sobre possibilidades coletivas são muito amplas, envolvem muitas variáveis. Consequentemente, não dá para a gente especificar tanto assim, tá? Uma leitura anual, pessoal, é bem diferente de uma leitura coletiva, ou de virar uma carta, ou de ler um texto que alguém escreveu. Eu mesma já escrevi esses textos, mais de uma vez. Quando me chamam, me solicitam, eu sigo ali uma regra técnica específica, mas eu normalmente deixo isso muito claro no texto, porque eu, Kelma, eu mesmo, pessoalmente falando, eu mesma, eu não sigo esse parâmetro. Então, eu não posso vender para vocês uma coisa que eu não sigo. E o que eu acredito que seja efetivo em tendências e possibilidades anuais é a leitura individual personalizada. E sim, claro, eu faço essa leitura, então você pode estar pensando: ah, mas então você está vendendo o seu trabalho. Sim, eu vendo o meu trabalho, é o meu trabalho, faz parte. Estou em rede social, trabalho como todo mundo, tenho o meu site, estou aqui no YouTube, tá tudo certo. Porém, eu acho que para além de vender isso, é importante a gente vender coisas plausíveis e coisas possíveis e coisas acessíveis, ou pelo menos coisas reais. Senão, eu vou, incorrer nesse erro absurdo que é o de até cobrar por coisas que não são coisas funcionais, que não são coisas viáveis. Aí sim, eu acho que eu não estaria, sendo assim muito ética, né? Eu não estaria incorrendo aqui numa postura ética. Sendo assim, minha gente, vamos lá. O que eu sugiro para vocês, que vocês busquem atendimentos transparentes, no sentido de saber o que essa pessoa oferece de preferência, tá? Para ver se tem a ver com aquilo que você está procurando. De ver se existe a identificação com aquela abordagem daquela pessoa, por exemplo. De preferência, entender um pouco de como vai funcionar todo aquele cenário ou tudo aquilo que a pessoa vai te apresentar. Quer dizer, como é que você trabalha, quanto você cobra, quanto tempo dura, dá para gravar, não dá para gravar.
dá para analisar mais de um, dois pontos da minha vida ou não, quer dizer, coisas que vocês podem perguntar e que o profissional ou a profissional precisam responder até para tornar essa relação mais transparente, agendar com antecedência, né? Ou pelo menos de preferência agendar para que vocês tenham esse preparo antes. Não dá para ir muito na correria. É uma consulta, é um atendimento, como eu falei, demora, tem muita informação. É importante que vocês estejam focados ali. É um momento para você. É um momento de você olhar para si mesma, para si mesmo, e falar: vamos olhar para a minha vida agora, daqui para frente, né? Quais são os cenários que se apresentam? Então, esteja preparada, esteja preparado para isso, para ter uma experiência super bacana, né? Porque senão, realmente acaba virando ali muito mais uma questão de performance, né? E tirar coelho da cartola do que necessariamente algo que você vai usar, de algo que vai te ajudar, algo que vai esclarecer efetivamente na hora de você tomar suas decisões, na hora de você se posicionar, na hora de você encarar aí o que a vida tem pela frente. Até porque a gente nem de longe adivinha tudo. Então, muita coisa acontece no caminho que não estava no jogo. Mas o jogo pode te ajudar até a lidar com essas coisas inesperadas, no sentido de você poder se relacionar com isso de uma maneira saudável, como eu falei, autônoma e de preferência consciente, certo? Eu deixo disponível para vocês esse espaço. Eu faço essas leituras anuais normalmente nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Tem gente que prefere fazer no dia do aniversário. Eu já deixo essa possibilidade aberta para vocês também. Tanto faz quando você vai fazer, mas você escolhe a data. Mas normalmente aí nas viradas de ano a procura é maior. Então eu quis trazer para vocês essas percepções, um pouco do que eu acho importante estruturar nessa busca por atendimentos. Claro, deixar para vocês aqui a sugestão para saber sobre as minhas leituras. Você pode ir no meu site, kelmamaziero.com. Ali tem o espaço onde eu falo sobre as minhas leituras, sobre as minhas consultas. Você pode agendar direto no meu calendário, então você acessa o meu calendário, escolhe lá o dia e horário que for melhor para você e entre em contato comigo via WhatsApp para a gente fechar tudo e deixar tudo redondo, tudo acertadinho, tudo ajustadinho. Se não tiver o horário que você quer ou pode falar comigo. Às vezes eu consigo ajustar. No final do ano é um pouco mais difícil, mas eu sempre tento, pelo menos, tá? Mas conversem comigo a respeito sem problema nenhum. Conheçam a minha abordagem, olhem lá no site para ver meu currículo, para ver como é que eu trabalho. Já estão vendo aqui o vídeo, isso já ajuda bastante também. E no mais, eu espero que todos aí tenham uma excelente virada de ano, porque eu estou fazendo esse vídeo aqui perto do final do ano, então que tenham uma excelente virada de ano. E será um prazer atendê-los para a gente olhar aí para os seus cenários de perspectiva e de tendências para 2026, com olhos abertos, conscientes, com compaixão, cuidado, sem abrir mão jamais da sua liberdade de escolha, certo? Como eu falei, vai ser um prazer atendê-los. Agradeço demais por terem me ouvido e me visto até aqui. E eu sigo à disposição para dúvidas, perguntas, o que mais for necessário. Um abraço. A gente se vê logo mais. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.